A palavra diz assim: quem tem um Deus como o nosso, que trabalha enquanto nós dormimos? Que povo tem um Deus como o nosso, que trabalha por nós, mesmo quando nós dormimos? Mas eu queria falar para você alguma coisa mais profunda ainda. Que povo tem um Deus como o nosso, que se propõe e se oferece a ser nosso Pai? Não meu Deus, mas meu Pai. A figura paterna é tão importante. Pensa agora no seu pai terreno. Aqueles de nós que têm ou tiveram um pai que foi muito bom, muito presente, muito especial, sofrem quando perde o pai. Sofre muito, não é? Porque o pai foi muito especial. E aqueles outros de nós que têm ou tiveram um pai que não foi bom mesmo, sofrem porque não tiveram o pai que esperam, que poderia ter. Então, de um jeito ou de outro, muitos têm traumas, têm tristezas e têm marcas por causa do pai. Mas o nosso Deus, Ele quer ser o nosso Pai. E eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor. Vamos examinar as Escrituras, tá bem? Eu quero abrir com você 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios 6, 16. 2 Coríntios 6, 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos o templo, a casa, a morada do Espírito Santo de Deus. Jesus falou: o Espírito Santo que o mundo não vê, não conhece e não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita em vocês, Ele estará com vocês, o Espírito Santo. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Por isso ele fala: veja como você vive, que consenso pode haver entre o templo de Deus e os ídolos. Vocês são templo. E Deus diz: eu habitarei entre vocês, andarei entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Mas não fica só aí, irmãos. Antes de eu conhecer Jesus Cristo, eu sei que eu sempre dou esse testemunho, mas é o meu testemunho. Eu busquei outros caminhos, eu busquei outras religiões, eu busquei outros deuses. Eu tinha fome de Deus, eu tinha um vazio aqui dentro. Eu não me conformava em ser um ateu culto, letrado e racional. Eu sempre gostei de estudar, então eu era um burro letrado, né? Um burro espiritual. Eu não conhecia Deus, mas eu tinha esse vazio, eu queria conhecer Deus. Então eu busquei Krishna, Ramakrishna, Gandhi, até John Lennon para mim era. Mas aí Deus fala assim, Ele não quer ser só o seu Deus. Olha o verso 17. Portanto, saiam do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai. Venham para mim, e eu serei para vocês Pai. Eu volto àquela primeira pergunta: que povo tem um Deus como o nosso, que se propõe a ser nosso Pai? Deus, Pai. Vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. Quem quer ser o filho do Todo-Poderoso? Já pensou? Ora, amados, já que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você sabia que é possível ficar imundo espiritualmente? Aqui fala para nós nos purificarmos
da imundícia da carne e do espírito. É fácil imaginar como ficar imundo na carne, no corpo físico, né? Vício, prostituição, maus hábitos, isso você vai contaminando o seu corpo, tudo bem. Mas como é que se contamina o espírito? Ele fala para nós nos purificarmos da carne e do espírito. Essa é a parte espiritual. Deus é espírito e nós temos que nos separar das coisas que nos afastam de Deus, de outros desejos, de outros deuses, de outros caminhos. Isso vai contaminando o nosso espírito. E você sabe, o verdadeiro Alexandre é o espírito. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Mas você, em essência, é um espírito. O espírito nunca morre. O espírito nunca morre. E o espírito pode se contaminar. Bem, dito isso, eu queria falar para você o seguinte: Deus planejou tudo. Na cruz, Deus planejou que todos os nossos pecados, a consequência maligna de todos os nossos pecados, caíssem sobre Jesus. A nossa vergonha, as nossas traições, os nossos vícios, os nossos maus pensamentos, tudo que nós tínhamos de podre, de ruim, caiu sobre Jesus na cruz. E Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar, para que todos os benefícios da obediência de Jesus viessem para nós. Foi uma troca, é a troca do Calvário. Jesus levou as nossas maldições e dores e frustrações e derrotas e tristezas e medos, levou, morreu, para que nós possamos ter a vida abundante, a bênção, a paz, a saúde, a alegria, a esperança. Isso não é mérito nosso. Nós não merecemos, não merecíamos, não fizemos nada para merecer. A Bíblia fala que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, e nos entregou seu próprio Filho. Irmão, isso não é mérito, isso é graça. Graça. Graça de Deus. Graça é um favor que a gente não merece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para nos trazer para Ele, para nos tornar filhos. Isso é graça. Aleluia. Sabe, quando a gente começa a entender isso, a gente vai se apaixonando por Deus. Como pode tanto amor assim? Tanto perdão, tanta paciência. Só eu sei como eu falo como eu sou, eu vou dizer como eu era, vai. Eu sou um pouco melhor agora. Só você sabe como você era. Até a Bíblia fala, muitos de vós fostes adúlteros, ladrões, vocês foram homicidas, vocês foram maldizentes, mas fostes lavados, fostes purificados, fostes santificados pelo sangue de Jesus. Jesus comprou toda essa escória que somos nós com seu próprio sangue. Levou tudo isso na cruz. E em troca, nos deu a sua vida, a sua paz. E sabe, irmãos, o mistério é que através disso, através do sacrifício de Jesus, é que nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso Jesus falou, quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai, Jesus falou. Então, por boa intenção que eu tivesse antes, e eu tinha boa intenção, eu tentava achar Deus. Eu li vários livros, eu até conto, talvez alguém não tenha ouvido isso, quando eu tinha 18 anos ou 19 anos, eu me lembro de um dia que eu estava ali na praia de Itaguá, e de vez em quando uma gaivota, mergulhava, e tinha algumas gaivotas voando, então eu falava assim, Deus, não Pai, Deus, se o Senhor existe, faz aquela gaivota mergulhar, Senhor.
faz ela mergulhar. E eu ficava olhando as gaivotas e ninguém mergulhava. E aí de vez em quando pulava um peixe nesse dia. Aí eu falei, tá bom, então olha, tudo bem. Deus, se o Senhor existe, se faz sentido, se eu estou falando com Deus, faz algum peixe pular agora então, porque eu tinha visto peixe pular, faz algum peixe pular. E eu fiquei olhando, e nenhum peixe pulava. Eu me lembro bem eu não lembro se era de manhã, se era de tarde, eu voltei para casa de novo com aquela dúvida. Mas olha, quando eu vim a conhecer Jesus Cristo, entreguei minha vida para Jesus, aquele vazio do meu coração passou e eu comecei a perceber que eu era filho de Deus. Eu quero que você abra comigo João 1,12. João 1,12, a palavra de Deus afirma o seguinte: mas a todos que o receberam, a todos que receberam Jesus Cristo, Deus lhes deu o poder de serem feitos, o que tem na sua Bíblia? Filhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Todos, grego, russo, chinês, jamaicano, brasileiro, todos que o receberam, Jesus, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E à medida que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei então a entender que eu sou filho de Deus. Ele quer ser o meu pai. Venham a mim, e Deus fala, eu serei vosso pai, você será meu filho. E eu posso falar para você, esse Pai Celestial nunca te abandona, nunca te decepciona. Esse Pai Celestial nunca te engana. Ele sempre vai te amar. Deus, Pai. Deus está dizendo, vem filho, você é bem-vindo na minha presença. Eu quero ler com você Efésios 1, por favor, Efésios 1, versos 5 e 6. Efésios 1, 5 e 6. Ele nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o deleite da sua vontade. Ele nos escolheu, nos predestinou para sermos filhos de adoção. Nós não éramos filhos. Jesus é o unigênito, é o Filho único. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nós fomos recebidos como filhos adotivos. Pegou aqui? Para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, para Ele, nós somos filhos para Ele, segundo o deleite da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Lembra que nós fomos salvos por graça, não porque merecêssemos, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Eu sou agradável ao meu Pai, no amado, porque eu tenho Jesus em mim, eu sou agradável ao meu Pai. Moisés falava assim, Senhor Deus, se acho graça em Ti, vem comigo, me ajuda. E Deus está afirmando aqui que você é agradável ao Pai, Ele acha graça em você, por causa de Jesus, porque você tem Jesus. Você é filho. Nós somos filhos adotivos. Se você é como eu, que gosta de ter bastante substrato, bastante base bíblica, a palavra, eu vou ler ainda Romanos 8,14. Romanos 8,14. Sabe por quê? Se você sair daqui como filho de Deus, como filha de Deus, porque alguns ainda não vão se tornar hoje. E eu vou te dizer como. Não, vou te dizer já. Como é que eu me torno filho de Deus? Recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ah, mas eu sou bonzinho. Muita gente é boazinha e não é filho. Ah, mas eu creio em Deus. A Bíblia fala que até os demônios creem e temem. Mas então o que eu preciso para ser filho de Deus? Se com a tua boca confessares e no teu coração creres
aí você será salvo, você se torna filho. Você entrega a sua vida para Jesus Cristo, recebe Jesus como Senhor e Salvador, aí você se torna filho de Deus. Ah, simples assim? Eu falo, né, é tão simples que dá raiva. É simples porque Jesus pagou todo o preço. Agora o difícil é essa barreira que impede você de fazer essa oração para receber Jesus. Esse é orgulho, esse é vaidade, isso é coração duro. Amém? É assim que a gente se torna filho. Mas olha, se depois dessa palavra você sair daqui convicto de que você é filho de Deus e tiver um relacionamento que a gente vai ver agora, eu creio que essa manhã valeu a eternidade para a gente. Olha, Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você entende? Você não recebeu o espírito de escravidão, irmão. Vamos lá. Eu peço a Deus que abra os seus olhos espirituais. Nós vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos, porque as coisas visíveis são passageiras e as invisíveis são eternas. Existem espíritos que agem na vida das pessoas. Espírito de medo, espírito de temor, espírito de derrota, espírito de prostituição, espírito de enfermidade. Quer saber o nome? No Brasil tem uns nomes, em outros países tem outros. A Bíblia fala de castas de demônios. A casta de tranca-rua é espírito que entra numa pessoa e impede o seu progresso financeiro. A casta de pombagira é o espírito imundo que entra na pessoa e causa uma perversão, uma compulsão sexual, e a pessoa vira escravo do pecado sexual. A casta de demônio chamado Exu Caveira é um espírito de morte. Ele entra na pessoa, a pessoa se lacera, se corta, busca o suicídio, às vezes encontra o suicídio. Existem várias castas de demônios, mas Deus fala: filhos, vocês não receberam o espírito de escravidão para estarem outra vez em medo. Vocês receberam o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo pelo qual nós clamamos, Pai, meu Pai. O mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito, porque nós somos espíritos que somos filhos de Deus. Por que eu posso ter confiança e segurança e fé? Eu sei que uma pessoa está endemoniada, eu estou vendo que ele está endemoniado, mudou o olhar, mudou a voz, mudou o gesto. Que confiança eu posso chegar para expulsar esse demônio? Aí se ele entrar em mim, que confiança eu tenho? Porque eu tenho o meu Pai. O Espírito Santo de Deus habita em mim, então eu não vivo em temor. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Isso é para os filhos, só para os filhos. Por isso que ele fala, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebe poder do Espírito Santo, autoridade, vida abundante. Não aceite mais viver de migalhas que caem da mesa do Pai. Senta na mesa, você é filho. E tudo que o Pai pede para os filhos, não se contaminem, separem-se deles, venham para mim. E aí eu quero contar para você uma história que Jesus contou sobre o Pai e os seus filhos. Pensa na sua vida e pensa na vida espiritual, tá? Agora eu peço que você leia com bastante carinho Lucas 15. Jesus conta uma parábola sobre como é o relacionamento do Pai celestial com seus filhos. Lucas 15, verso 11. Jesus disse assim, está comigo? Lucas 15, 11. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da renda, da fazenda que me pertence.
E ele repartiu por eles a fazenda entre os 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Um filho mais novo pegou tudo que o pai lhe deu, foi para uma terra longe, se afastou do pai. Quem aqui é pai sabe como é, se você é pai e ama seus filhos, você sabe como é difícil ficar longe dos filhos. Ainda mais sabendo que o filho foi para, vou viver, vou conhecer o mundo, vou viver dissolutamente. Imagina o coração do pai. Jesus contou isso. Muito bem, ele foi, e havendo gastado tudo, houve grande fome naquela terra e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Aqui Jesus, ele conta essa história e entenda o contexto. Os judeus não comiam carne de porco, ainda não comem, né? Os mais ortodoxos não comem carne de porco, porque Levítico 11 fala sobre isso. O porco é um animal imundo. Então, esse filho, esse judeu, que ele era rico, ele era abençoado na casa de seu pai, ele quando perdeu tudo, o dinheiro, a dignidade, a fama, os amigos, aqueles amigos que vêm quando você tem dinheiro, o único emprego que ele conseguiu foi foi tratar de porcos, um judeu. Amém? Percebe? Onde ele foi parar? Está cuidando de porcos, que para os judeus é um animal imundo. E ainda por cima, ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Não tinha nenhuma opção, ele queria comer a comida dos porcos, pelo menos, comer a comida dos porcos. E ninguém lhe dava nada. Sabe quando o filho se afasta do pai e começa a ir de abismo em abismo, sabe? Você já passou por isso? Ou está passando? Ah, mas Deus entende, eu me afastei, por quê? Aí a gente fica arranjando desculpa para ter se afastado do pai. É que alguém olhou torto para mim, é que eu fui traído, é que eu não concordo com a doutrina, é que... O fato, filhinho, é que você foi se afastando do pai. Jesus contou essa história. E um abismo leva a outro abismo, até que você chega num ponto tão ruim que você tem até vergonha de voltar, não é? E não volta. E aí você vai ter uma vida miserável, sendo filho. Mas esse filho aqui, verso 17, caindo em si, Jesus contou, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Tem uma outra versão da Bíblia que fala, me faz como um dos teus servos, dos teus. E levantando-se foi para seu pai. Agora veja que bênção. Esse filho volta para seu pai. Não sabemos quanto tempo ele passou longe, ele foi para uma terra longínqua. E quando estava ainda longe, viu o seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão é sentir dor pela dor do outro, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Pensa nisso, você do jeito que você está hoje, se sentindo sozinho, abandonado, cansado, oprimido, triste, ninguém me ama, ninguém me quer, tanta luta, tanta dor, e de repente você dá um passo na direção do Pai. A Bíblia fala, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aqui Jesus contou um exemplo radical, não é? O filho que abandonou o pai, que gastou a sua fortuna, o filho está longe ainda, e quem é que corre? O pai corre em direção a ele, grudou no pescoço dele, começou a beijar, meu filho, meu filho, meu filho, é assim que Deus te vê, meu filho, porque você está longe de mim, filho.
A minha filha, por exemplo, a minha filha agora está bem longe, né? Ela está um oceano de distância, está lá na Espanha. E quando a gente sabe que ela está passando alguma luta, dificuldade, teve uma fase de enfermidade terrível lá, a gente fica tão preocupado, porque está longe. E o pai fica preocupado que você está longe dele. Como ele vai poder cuidar de você se você está longe? Você entende? Então, quando o filho volta, o pai é que sai correndo até o filho. Naquele momento do abraço do pai, do beijo do pai, todas as dúvidas do filho passaram, não é? Será que meu pai vai me receber? Pronto. Você só tem que dar esse passo, meu irmão. E o filho então disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, pai. Mas o pai disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este, meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Meu filho estava perdido, mas voltou. Eu creio que hoje vai ter festa no céu. Quando Deus dá uma palavra dessa, não é para entreter o nosso intelecto. A palavra é para tocar o nosso coração e produz resultado. Deus falou: toda palavra que sai da minha boca não volta vazia para mim. Assim como a chuva que desce do céu, rega a terra e faz com que a semente germine e produza fruto, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Ela produzirá o fim para que eu destinei. Deus quer que nós, como filhos, voltemos ao Pai. Ah, mas eu não estou longe. Está um pouco longe sim, irmão. Seu coração está meio durinho. Vamos chegar lá. Amém? Mas olha, só para ser... como que Jesus termina essa história? Tem o outro filho, né? E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Amém! Qual foi a reação do irmão mais velho? Com certeza falou: meu irmão voltou. Só eram 2 irmãos, hein? Só 2 irmãos. Meu irmão voltou. Tem festa. Uau! Meu irmão voltou, meu irmão voltou. Epa, mas acho que não foi assim não, foi? Mas ele se indignou e não queria entrar. Não queria entrar em casa para participar da festa. Aí o paizão saiu da festa. E saindo o pai, instava com ele: filho, o que está acontecendo? Vamos entrar, o seu irmão voltou. Não quero. Filho, vem, filho. O pai deixou o irmão e foi cuidar do outro. Filho dá trabalho, hein? Sempre trabalha. Filho criado, trabalho dobrado, né? E você é um filho bem criado, já largou a fralda há muito tempo e você está dando muito trabalho para o seu Pai Celestial. Você vai, se esborracha, não pede conselho, erra, e depois fala: ai, pai! A gente é igual, né? Mas então, o pai respondeu, então, olha, versículo 29, olha os argumentos dele, do irmão mais velho. Mas respondendo, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Mesmo o filho mais jovem tendo gastado de maneira ímpia, o pai o recebeu. O pai está pronto para receber você hoje. Aí o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Filho, você está sempre comigo, todas as minhas coisas são tuas.
Aí você fica falando, mas não aconteceu isso ainda comigo, eu ainda não tive aquele milagre, ainda não fiquei rico, ainda não consegui aquela posição que eu queria. Mas filho, você tem a presença do Pai, você tem paz, ou pode ter. Ainda ontem a gente estava em casa, eu e a Kátia, ontem à noite a gente foi jantar e nós falamos, como a gente é feliz, a gente tem casa, a gente está em paz, a gente tem um lar, a gente vai comer uma pizza. Ontem foi o dia do lixo, né? Eu estou com uma dieta, uma vez por semana você pode, a gente vai comer uma pizza, bastante carboidrato, a gente é muito feliz, que bênção. O Pai está falando para você, filho, tudo que é meu é teu, você está comigo, filho. Você tem a minha bênção. Amém? Tão simples assim. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, irmão, meu irmão, nós somos irmãos, apoie-se nesses dois fatos. A Bíblia fala, não se estribe no teu próprio conhecimento. Apoie-se nesses dois fatos. Primeiro, Cristo levou a nossa rejeição na cruz, a nossa vergonha, nossos pecados, nosso sofrimento, as nossas traições. Jesus levou na cruz, Ele morreu desprezado, abandonado, ferido, maltratado, porque Ele levou os nossos pecados sobre Ele. Ponto. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, por causa da rejeição de Jesus, nós somos aceitos. Nós somos aceitos no amado. Lembra que nós lemos em Efésios 1:6? Nós somos aceitos por meio de Cristo. Então, pela rejeição dele, o profeta Isaías fala, o castigo que nos traz a paz com Deus caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu sou filho. Por mais que você ainda seja inconstante, volúvel, fraco, você é aceito. O Pai corre para te abraçar, para te beijar. Para de sofrer. A única coisa que o Pai te pede é, filho, seja santo, porque eu sou santo. Busca isso, se esforça, o Espírito Santo vai te ajudar. Ninguém aqui é perfeito, ninguém é perfeito. Mas a gente luta a cada dia para tentar agradar o coração do Pai. Amém, meus irmãos? Aleluia. Agora eu deixei o melhor para o fim. O argumento final para você sair daqui como filho de Deus, como filha de Deus. Esse é o argumento final. João, por favor, leia João 17:25. João 17:25. Você sabe, João capítulo 17 é uma oração de Jesus. O capítulo todo de João 17 é uma oração. É Jesus orando ao Pai. Em João 17, Jesus está terminando a oração e ele diz assim, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes, os discípulos, estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome, para que o amor com que o Senhor me ama, o Senhor ame a eles também. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi o nome de Deus que Jesus nos ensinou? Para Abraão, Deus se apresentou como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e eu sou o teu galardão, eu sou o Todo-Poderoso, El Shaddai. Para Moisés, Deus se apresenta como Yahweh. Senhor, se eu for para o Egito e me perguntarem quem te enviou,
que eu digo, Senhor? E Deus fala, Moisés, diga que Yahweh te enviou. Eu sou o que sou. Até hoje nós nem sabemos se é Yahweh, se é Yahvé, se é Javé, se é Jeová. Eu falo Yahweh. Assim Deus se apresenta para Moisés. E qual foi o nome de Deus que Jesus ensinou para os discípulos? Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome. E eu farei ainda mais, para que o amor que o Senhor tem por mim, eles tenham. Senhor, como é que nós falaremos com Deus? Ensina-nos a orar. Quando vocês falarem com Deus, vocês digam assim: Pai nosso, que está nos céus. Avino Bechamai, Avino, nosso Pai. Pai, o nome que Jesus nos ensinou de Deus é Pai. Meu Deus! Aí não tem dúvida. Por exemplo, pensa no pai terreno. Pai terreno, se eu for falar com vocês, olha, amanhã eu vou caminhar e eu vou falar com meu pai e o meu pai vai comigo caminhar. Alguém tem uma dúvida de quem que eu vou chamar para caminhar comigo? É o meu pai. O meu pai não é o seu. Eu só tenho um pai. Estou falando de terreno, não é? Eu vou falar com meu pai. Pronto, já definiu quem é. Agora, se eu tenho meu Deus como meu pai, se eu sei que eu sou filho dele, ele sabe que eu sou e que ele é meu pai. E eu falo, Pai, em nome de Jesus. Pronto. Falei com a pessoa certa, não tem nenhuma dúvida, eu só tenho um pai que está no céu. Esse pai tem muitos filhos, mas eu só tenho um pai. Então não tem dúvida. Amém? Se eu falar Todo-Poderoso, pode ser aí algum outro que acha que é o Todo-Poderoso. Se eu falar Yahweh, será que eu falei o nome errado? Mas se eu falar Pai, em nome de Jesus, pronto. É o meu Pai. E é o seu Pai. Senhor, como é que nós falamos com Deus? Pai nosso que está no céu. Amém, meus irmãos? Isso é intimidade. Intimidade com Deus. Deus é meu Pai. Toda vez que eu oro, eu falo, Pai, Pai, Pai. E muitas vezes eu falo que Deus é muito bonzinho. Eu lembro até que um dia a Kátia, com todo o zelo que ela tem, ela falou, Lê, você não pode falar que Deus é bonzinho, porque não tem isso na Bíblia, essa palavra bonzinho. Eu falei, Kátia, mas ele para mim, ele é bonzinho. Ele é meu pai. Ele é seu pai. Não fique longe dele. Não fique longe dele. Você vai sofrer à toa. Amém, irmãos? Amém quer dizer assim seja? Assim seja? Amém. Então, olha, Jesus cumpriu a missão de Deus, né? Jesus nos levou a ter o mesmo relacionamento com o Pai que Ele tem. O Pai tem o mesmo amor por Jesus que tem por nós. Nós lemos aqui. Eu farei que eles conheçam o teu nome, Pai, para que o amor com que me tens amado esteja neles. Então, Deus te ama com o mesmo amor que Ele tem por Jesus. Jesus é o Filho. Deus falou, esse é o meu Filho amado em quem eu me alegro. Esse é o meu Filho amado. E o mesmo amor que Deus tem pelo Filho, Ele tem por você, porque você está no amado. Então, Deus te ama como filho. Agora, a pergunta final é, e você o ama como pai? Você o ama como pai? Será que você ama a Deus com o mesmo amor que Jesus ama o Pai? Jesus falou, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Eu quero agradar o meu Pai. Jesus falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Olha o relacionamento de Jesus com o Pai. E você ama o Pai desse jeito? Isso é tão sério, eu creio que disso vai depender a sua qualidade de vida. Que Jesus fala assim, lá em Apocalipse,
eu conheço as tuas obras, eu vejo o teu esforço, eu vejo o teu zelo, eu vejo a sua perseverança, eu vejo o seu trabalho, mas eu tenho uma coisa contra ti. Quem lembra? Eu tenho uma coisa contra ti. É que você deixou o teu primeiro amor. Você virou religioso. Você virou o irmão mais velho, que está trabalhando, fazendo tudo que tem que fazer, e nem está desfrutando da presença do Pai. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus quer o nosso amor, irmãos. Ele fala, eu não quero sacrifícios, eu quero amor. Hesed, em hebraico. Eu quero amor. E eu te falo, eu como pai, me alegra tanto quando eu vejo que meus filhos me amam. E o Pai quer que você o ame. Para de ser religioso. Para de reclamar das coisas. Para de ficar longe dele. Tudo que o Pai quer, me ama. Aliás, qual é o maior mandamento, o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, teu Pai, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O que o Pai espera de nós é amor. Aleluia! E domingo tem culto, eu vou na igreja, eu vou porque eu amo meu Pai, eu quero estar com meu Pai. Simples assim. Amém? Eu quero ler o último versículo que está em 1 João 4,18. 1 João 4,18. E daí a gente vai estar colocando essa palavra em prática, meus irmãos. 1 João 4, 18 e 19. Diz assim: pensa no amor que você tem por Deus e no amor que Deus tem por você. Porque Deus é amor. Jesus falou que o dom mais excelente é o amor. Ele fala que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus primeiro me amou. E agora, pelo Espírito Santo em mim, eu me tornei filho, agora eu o amo. E Ele fala que no perfeito amor não há medo, o amor lança fora o medo. Você não recebeu o espírito de escravidão para ter medo, você recebeu o Espírito Santo para chamar Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, de Pai, meu Pai. Amém? Deus é o teu Pai. Sabe, quando eu era mais jovem, eu lia alguns livros e dizia assim, que para eu ter contato com Deus, eu tinha que beber uma drogazinha meio alucinógena, ou então fumar alguma coisa que liberasse meu espírito. E eu continuava buscando, eu não fiz isso não, mas eu achava meio estranho, mas eu queria ter contato com Deus. Daí falava assim, se um dia você puder, você faz a caminhada de Santiago. Já ouviu falar? Caminhada de Santiago de Compostela, lá na Espanha? É uma caminhada, é uma peregrinação santa, e você vai ter um encontro com Deus. Se não for possível, faz uma romaria até a Aparecida, faz uma romaria. Tantos caminhos para achar Deus. Jesus falou, se você quiser falar com teu Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai te vê, te ouve, te atende, te conforta, te consola. O Pai. Você que é pai, você que é mãe, também você sabe como é esse amor por filhos. Percebe que o nosso Pai, Ele fica olhando para nós e fala, filho, até quando você vai ficar longe de mim? Vem para perto, filho. Deixa eu te consolar, deixa eu te proteger, deixa eu te abençoar. Deixa eu te aconselhar. Filho, você está deixando o seu primeiro amor. Isso está pesando contra você, você está deixando o seu primeiro amor.
Aí ele fala: arrepende-se, veja onde você caiu e volta. Eu serei o seu pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas. Amém? E muitos aqui estão agindo ou como o filho mais novo, que está com um pé lá e quase indo embora. E outros estão aqui como o filho mais velho, que está na casa do pai trabalhando, mas não tem contato com o pai. E o pai fala: filho, tudo que é meu é teu, filho. Desfruta da minha presença. Deus fala que Ele pode nos atrair com cordas de amor, com laços de amor. As pessoas dizem que alguns vão a Deus pela dor. Isso não tem na Bíblia, mas a Bíblia fala que Ele nos atrai com laços de amor. Eu creio que hoje Deus jogou um laço, uma corda de amor para atrair você para Ele. Vem, filho, volta para a minha presença. Volta para o primeiro amor. Eu quero convidar você a rededicar a tua vida para o Pai. Você sabe o quanto você tem estado longe dEle. Você sabe quanto você tem às vezes deixado de falar com Ele, de acatar os seus mandamentos. E Ele fala: filho, seu coração está esfriando. Você está deixando o primeiro amor, meu filho. Você está ficando longe de mim. Então eu quero convidar você agora a fazer uma oração, entregando a sua vida para o Pai, voltando para mais perto dEle, desejando as coisas que Ele deseja. Faz essa oração. Meu Pai querido, eu quero te entregar a minha vida, meu Pai. A minha saúde, o meu tempo, os meus dons, os meus recursos, porque tudo veio do Senhor, Pai, e tudo é para o Senhor. Eu quero dedicar os meus pensamentos a Ti, Senhor. Que a minha comida seja fazer a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor esteja comigo no meu deitar e no meu levantar. Eu quero, Pai, aprender a Te dar graça por todas as coisas, porque eu realmente creio que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, eu quero que a minha vida seja agradável a Ti, Senhor. Que o Senhor se alegre com a minha vida, Senhor. Entrego minha vida a Ti, Senhor. Eu quero viver para Ti, Senhor. Aleluia. O Senhor Deus te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.